Boa noite. Hoje é dia 19/2, agora de 2023, e agora são 18h27. Aqui quem fala é o pastor Hélio Pilvezan, nós estamos aqui na igreja de Interlagos. Se você apareceu aqui por causa da gravação, se você viu o nosso canal no YouTube, queria que você soubesse que temos culto todos os domingos às 18 horas. Então você pode vir participar conosco. É só você entrar no site www.igrejadeinterlagos.com.br, que lá tem um botãozinho aqui em cima, ao vivo, e lá você pode entrar, aqui só pedimos para que você entre com o microfone e a câmera desligados, tá bom? Nós temos também culto às sextas-feiras. Pode ser que o site ainda não esteja atualizado, tá bom? Mas você é nosso convidado. Temos também o canal no YouTube. Temos um canal no YouTube como Igreja de Interlagos somente. Temos o Facebook também, Igreja de Interlagos, e temos o Instagram, que é Igreja de Interlagos também. Então, você já percebeu que nós estamos aqui em São Paulo, próximo do Autódromo de Interlagos. Tá bom? Fica à vontade de vir aqui e falar conosco. Temos também um canal no YouTube onde você pode se comunicar com a gente, que é o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. Manda suas perguntas ou qualquer eventual comunicação que você queira falar conosco, tá bom? Então, fique à vontade e vamos lá. Vamos ao... Talvez você esteja ouvindo meu papagaio berrando aqui, que ele está lá fora gritando, querendo conversar também. Mas é isso aí. Bom, eu preparei uma mensagem hoje para você, para que você se anime, para que você refresque a sua alma e que você aprenda, que haja aprendizado hoje para você aqui. E eu sou um crente já na palavra há 40 e tantos anos, desde 1981, quando eu me converti, 42 anos praticamente, que eu estou no Evangelho. Sou pastor há 20 anos, né? Sou pastor há 22 anos, para ser mais exato, né? E eu queria discutir algumas coisas aqui com você, para que você pudesse melhorar a sua vida cristã, para que você pudesse fugir de determinadas armadilhas que, às vezes, a gente acaba colocando para nós mesmos, né? Tem muitas igrejas, muitas doutrinas, né? Muita gente falando besteira por aí, muita gente falando besteira. Eu lembrei de uma coisa. Serginho, você consegue ligar para a Sueli para ver se ela pode entrar aqui? Eu gostaria muito que ela participasse, tá bom? Então, tem muita igreja falando besteira por aí. Muita coisa, muita criatividade em cima do Evangelho. Mas a Bíblia, ela é uma só. Então, nós precisamos tomar cuidado. Eu, como pastor aqui da igreja, eu preciso advertir você sobre algumas armadilhas, né? E uma delas é o título, exatamente o título que eu coloquei nessa mensagem: engana-me que eu acreditarei. Então você já vê pelo título que parte de você acreditar ou não. Eu costumo sempre falar o seguinte, que quando a gente aprende, quando a gente lê a Bíblia e aprende as coisas do Evangelho, que estão na Bíblia e que estão nas cartas dos apóstolos, estão nos Evangelhos de Jesus, quando você aprende ali, você aprende corretamente. As distorções aparecem, eventualmente, quando... A minha cachorrinha aqui. Bela, vai pra fora, vai. Rosana, a Bela.
Eu tenho medo dela fazer alguma sujeirinha aqui. Então, irmãos, você pode ver que, às vezes, por nós não conhecermos adequadamente a palavra, a gente acaba aceitando determinados argumentos sem muito questionamento. Quem me conhece aqui na igreja sabe que eu sou uma pessoa bastante questionadora. Eu gosto muito de estudar, eu estudo muito a palavra, né? A gente tem bastante tempo de leitura do evangelho, de aprendizado e tudo mais. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque as culturas externas, sabe, o que você aprende do lado de fora pode vir aqui, ó, e mexer com a simplicidade do evangelho. Entendeu? E a gente precisa tomar cuidado com isso. E quando a gente tem um pecado, ou quando a gente ainda está no começo do evangelho, quando a gente ainda está fazendo as coisas, no começo das coisas do evangelho, o que acontece? A gente acaba aceitando. Ora, eu aceito, quer dizer, um pastor falou, eu aceito. O presbítero falou, o pregador falou, eu aceito, justamente porque eu conheço pouco. Então, é uma pena que isso aconteça. Aqui, na igreja de Interlagos, a gente não faz isso. Aqui a gente confronta. Né? A irmã Eliette aqui, sempre confronta. Leão, isso aí tá meio estranho. Isso aí tá meio esquisito. Olha o que diz a palavra, olha isso, olha aquilo. Não tem problema nenhum. Quantas vezes eu e a Eliette já conversamos, não tenho problemas com isso. Certo, Eliette? Certo. Tá vendo? Então, me engana que eu acreditarei. Eu vou acreditar. É só você me enganar. Se eu tiver em pecado, se eu tiver na dúvida, se eu tiver desconhecimento, né? Então, a teologia, ela faz isso. A teologia, ela é perversa, perigoso. Por quê? A teologia, ela vai lá e se aparelha, se esconde nas traduções, nos significados, percebe? E vai criando ali a teoria disso, a teoria daquilo. Jesus não deu teoria nenhuma. Jesus foi para a cruz, morreu por você. E aí Paulo veio e falou assim, olha, você tem que se revestir de Cristo. Larga a vida mundana e revista-se do Senhor Jesus. Nós temos que crescer em direção a Cristo. É simples o evangelho, irmãos. Não tem teoria. Teoria tem na física. Para quem não sabe, eu sou da área de eu sou físico. Lá na teoria da física, sim, lá é. Lá você evolui o raciocínio. O evangelho não tem evolução. É o que está lá. O Senhor Jesus deixou claro o que ele queria de nós. O Senhor Jesus deixou claro que ele ia morrer e ressuscitar para nos dar salvação. Não tem mistério nisso. É simples. Eu preguei outro dia, eu falei uma coisa, pouca gente já falou isso antes. A morte para Jesus, a morte física para Jesus, ele resolve no estalar de dedos. Jesus falava assim, a tua fé te curou, acabou, não tinha mais doença. Nunca vi tanta fé. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Vai, minha filha, a tua filha tá viva por causa da tua fé. É simples o evangelho, irmãos. Não tem segredo. Aí, pelo desconhecimento, pela falta de entendimento, pela falta de leitura, ou até por má fé de pastores e pregadores, né? O sujeito vai lá e conta uma historinha da carochinha e o povo cai.
É a questão da ressurreição. Muita gente acha que morre, aí no momento seguinte está no céu. Está com Deus, está com Jesus, está com os santos, está com a Virgem Maria, está com não sei quem. Tá... Irmãos, não foi isso que Jesus ensinou para a gente. O apóstolo Paulo falou assim, olha, não se entristeçam por aqueles que já morreram, aqueles que estão dormindo, porque eles ressuscitarão ao som da trombeta do retorno de Cristo. Mas não, a gente insiste, não, porque a alma, o espírito da pessoa, porque isso, porque aquilo. Não tem isso, irmãos. Não tem essa história. Ressurreição vai acontecer num determinado momento em que o Senhor Jesus retornará. Até lá, tem ninguém no céu, irmãos. A não ser Deus e o Senhor Jesus só. E os seus santos anjos, sei lá. O resto, irmão, tá todo mundo... Maria está aguardando a ressurreição. José, o pai de Jesus lá, o físico de Jesus, pai físico de Jesus, tá mortinho da Silva, tá aguardando a ressurreição. Nós precisamos acreditar mais no que está escrito, irmãos. A gente precisa acreditar mais no que está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia está escrita em português, traduzida. E eu tenho certeza que a minha Bíblia contém a palavra de Deus para minha salvação. E é assim que eu gostaria que vocês pensassem. Muito bem. Me engana. A gente nunca pode deixar Antes eu quero ler um texto. Vamos ler um texto em Mateus 15, de 1 a 20. Vamos lá, eu vou pôr aqui. Mateus 15. A gente já leu isso daqui diversas vezes, mas vamos ler de novo. Mateus 15. Ele diz o seguinte: então, chegando ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo... Então, veja só, escriba, para quem não sabe, é o cara que ficava fazendo a cópia dos livros sagrados. E os fariseus eram como se fossem vamos dizer assim, os sacerdotes do judaísmo. O farisaísmo é uma espécie de sacerdócio. Dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha só, deram a bola para Jesus, Jesus foi lá e deu uma cortada, deu uma raquetada. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos, que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles,
os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, diz, toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Irmãos, que sabedoria! A contaminação dos escribas e fariseus pela tradição, está cheio de religião aí com tradição. Nós mesmos temos tradições. Por que o culto começa com uma palavra, aí depois tem o louvor, depois tem a pregação, depois tem a oração, depois tem a bênção final, acabou. Isso não é uma tradição. E tem que durar 15 minutos, depois mais 15 minutos, depois mais 40 minutos, depois mais 20 minutos, e aí acabou. É assim. Nós somos cheios de tradição. Eu lembro quando nós estávamos na nossa igrejinha lá, tinha um púlpito. Aí o pastor todo bonitão, todo sentava lá, pregar. Aí um dia eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não quero mais púlpito aqui não. O pastor não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Vai todo mundo sentar igual. Não foi assim que a gente fez, irmãos? Sentamos todo mundo igual lá. Serginho lembra. O Wilson lembra. Percebe? Tradição, irmão. Tradição mata. Acaba com a gente. Porque dentro do coração do homem só tem maldade. Nós acabamos de ver Jesus falando aqui. O que procede do coração é só maldade. Ele acabou de falar. Ele falou assim, mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É isso que sai do coração. O coração do homem é podre. Ora, se eu sei que o meu coração é podre, e eu assumo isso, que é o que a gente faz, a gente assume que o nosso coração é ruim. Se você sabe disso, e você se sente mal por isso, sabe o que você tem que fazer? Se converter ao Senhor Jesus, porque Ele nos dá uma nova vida. Paulo, a gente leu agora há pouquinho, vocês viram o pastor lendo lá em 1 Timóteo, o próprio Paulo falou assim, eu sou o principal dos pecadores, quer ver? Está aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para você. 1 Timóteo, né, Valdo? Capítulo 1, verso... É 1 Timóteo, acho que é no verso 15. Olha lá, ele fala assim, ó. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Só o apóstolo Paulo falando. Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo que trouxe orientação para a gente, orientação para a igreja. Olha, vocês vão, a ceia, vocês vão fazer assim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Timóteo, faz isso, faz aquilo.
Tiago, olha, veja isso daqui, cuidado, tal. Mandou lá para os Coríntios, vocês estão... O que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus, tem uma pessoa aí que está dormindo com a mulher do seu pai. O que é isso? Está errado. Isso é prostituição. O apóstolo Paulo fez isso, nos trouxe entendimento. Irmão, nós precisamos buscar entendimento sobre as coisas de Deus para a gente não cair nos mesmos erros que toda a humanidade sempre comete. Não tem ninguém bonzinho aqui, não. Você está pensando que eu sou bonzinho porque eu estou pregando? Você está redondamente enganado. Não tem ninguém bonzinho. Só tem gente ruim. Aqui só tem gente ruim. O único que pode fazer alguma coisa é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia tanto disso que lá pelas tantas, lá em João capítulo 14, ele fala assim, e viremos, eu e o Pai, e faremos nele morada. Por quê? Porque o homem sozinho não consegue. Nós dependemos da operação do Espírito Santo. Nós dependemos da operação do Senhor Jesus através do Espírito Santo em nós. Você depende. Percebe? Então, irmãozinho, vá buscar esse sujeito. Vá buscar essa condição de todo o teu coração, de toda a tua alma. Se ajoelha e pede, Senhor Jesus, eu sou muito ruim, vem até mim, me ajuda a sair desse poço, dessa desgraça. Mas não. Algumas igrejas aí, pela sua arrogância, eles se sentem os santos, os maravilhosos, os intocáveis. Veja aí o texto. Os judeus, eles eram os santos, os apontadores. Olha lá, ó. Por que os seus discípulos não lavam a mão? Por que eles negam a Deus? Não é isso? Vou até voltar aqui o texto, porque esse texto é muito legal. É muito joia. Mateus 15. Olha lá, eles falam assim, ó. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Olha só que mesquinharia! Olha o tamanho da mesquinharia desse povo tradicional. É muita mesquinharia. Esses caras já tinham visto Jesus curando, andando, pregando, fazendo obras, curando o cego, ressuscitando gente. Eles já tinham visto um monte de coisa. Mas eles queriam falar assim, ó, tá vendo? Não adianta nada curar o cego lá, fazer o paralítico andar, fazer isso, fazer aquilo. Aí os caras comendo pão, sem lavar as mãos. Que absurdo! Ah, meu amigo, vai chupar prego até virar agulha, sabe? Essa é a natureza nossa. A natureza humana é desse jeito. É a natureza humana. O que tem no coração do homem que é o que contamina. Eu já contei uma historinha aqui para vocês, uma ocasião, mas eu vou contar ela de novo, porque eu acho que cabe bem. É um conto. Eu até separei ele aqui para ler para vocês. Eu queria ler de novo para registrar aqui. Então, esse conto é o conto de um escravo. Há mais de 2000 anos, um rico mercador grego
tinha um escravo chamado Esopo. Um escravo corcunda, feio. Devia ser horroroso, mas de grande sabedoria. Certa vez, para provar as qualidades do seu escravo, o mercader ordenou: toma, Esopo, aqui está uma sacola com moedas. Corre ao mercado, compra o que houver de melhor para um banquete. A melhor comida do mundo. Vai lá e compra. Pouco tempo depois, Esopo voltou do mercado e colocou sobre a mesa um prato coberto por fino pano de linho. O mercador levantou o paninho e ficou surpreso. Ah, uma língua! Nada como uma boa língua que os pastores gregos sabem tão bem preparar. Mas por que escolhestes exatamente a língua como a melhor comida do mundo? Evidentemente, ele estava falando aqui da língua de um cordeiro, né? O escravo, de olhos baixos, explicou sua escolha. O que há de melhor do que a língua, Senhor? A língua é o que nos une a todos quando falamos. Sem a língua, não poderíamos nos entender. A língua é a chave das ciências, órgão da verdade e da razão. Graças à língua é que se constroem as cidades, graças à língua podemos dizer o nosso amor. A língua é o órgão da ternura, do amor, da compreensão. É a língua que torna eternos os versos dos grandes poetas, as ideias dos grandes escritores. Com a língua se ensina, se persuade, se instrui, se ora a Deus, se explica, se canta, se descreve, se elogia, se demonstra, se afirma. Com a língua dizemos mãe, querida, e dizemos Deus. Com a língua dizemos sim, com a língua dizemos eu te amo. O que pode haver de melhor do que a língua, Senhor? O mercador levantou-se entusiasmado. Muito bem, Esopo, realmente tu me trouxestes o que há de melhor. Toma agora esta outra sacola de moedas. Vai de novo ao mercado e traz o que houver de pior, pois quero ver a tua sabedoria. Mais uma vez, depois de algum tempo, o escravo voltou e o mercador do mercado trazendo um prato coberto por um pano. O mercador recebeu-o com um sorriso e disse: já sei o que há de melhor. Vejamos agora o que há de pior. O mercador descobriu o prato e ficou indignado. O quê? Uma língua? Língua outra vez? Não dissestes que a língua era o que havia de melhor? Queres ser açoitado? Esopo encarou o mercador e respondeu: a língua, Senhor, é o que há de pior no mundo. É a fonte de todas as intrigas, o início de todos os processos, a mãe de todas as discussões. É a língua que separa a humanidade, que divide os povos. É a língua que usam os maus políticos quando querem nos enganar com as suas falsas promessas. É a língua que usam os vigaristas quando querem trapacear. A língua é o órgão da mentira, da discórdia, dos entendimentos, das guerras, das explorações. É a língua que mente, que esconde, que engana, que explora, que blasfema, que insulta, que se acovarda, que mendiga, que xinga, que bajula, que destrói, que calunia, que vende, que seduz, que corrompe. Com a língua dizemos morre, canalha e demônio. Com a língua dizemos não. Com a língua dizemos eu te odeio. Aí está, Senhor, porque a língua é a pior e a melhor de todas as coisas. Foi pela língua que eles chegaram a Jesus e falaram: ué, os seus discípulos não lavam as mãos para comer?
Irmãos, a nossa vida cristã, ela precisa ser pautada pela palavra. Tudo que nós fazemos precisa ser pautado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que andar na nossa vida cotidiana, secular, conforme o Evangelho nos determina. Não existe, irmãos, desculpa falar isso, mas não dá para separar. A gente não separa a vida espiritual da vida física. Que nós acabamos de ler agora. O Senhor Jesus falou assim, o que contamina não é o que entra, é o que sai. E ele não falou isso somente na igreja. Está escrito lá? Vamos ver? Está escrito lá? Somente na igreja? Vamos ver? Vamos lá. Eu até fiquei com essa dúvida. Não é? Fiquei com um pouquinho dessa dúvida aqui. Não é? Olha lá. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Eu pensei que aqui estava escrito dentro da igreja. Está escrito aqui dentro da igreja? Não, irmãos. Isso é em todo lugar. Você pode contaminar uma pessoa para o bem ou para o mal. Nós contaminamos o tempo inteiro. Quando você expõe a sua ideia, você contamina a pessoa que está ouvindo. Eu estou fazendo isso agora, aqui. O que eu estou fazendo é contaminando você com o Evangelho. Estou tentando te convencer que o Evangelho é o melhor caminho. Essa é a contaminação. Você está entendendo? Então, irmãos, nós não podemos viver uma vida dupla. Nós temos que viver uma vida única. Que não vale a pena. Se você conheceu as bênçãos e as maravilhas e a beleza do Evangelho, então viva de acordo com o Evangelho. Faça isso. É o melhor caminho. Não tem caminho melhor. O Senhor Jesus, ele passou 3 anos ali tentando convencer os discípulos de que ele ia morrer, que ele seria levado para a cruz, que ele iria ressuscitar no 3º dia. Mas não adiantou, por quê? Porque a todo tempo eles parecia que estavam entorpecidos e demorou para cair a ficha. Eu fico imaginando aqueles discípulos ao lado de Jesus, vendo Jesus ressuscitar Lázaro. Eu fico imaginando aqueles discípulos vendo Jesus curar cego, limpar pessoas que estavam com lepra. Eu fico imaginando Jesus andando sobre o mar. Os discípulos viram Jesus andar sobre o mar. Pedro andou um pouquinho, depois afundou, mas ele andou um pouquinho. Aí teve um determinado momento que tinha uma tempestade, eu fui ficar quieto. Me deixa dormir. Aí o mar parou, a tempestade acabou. Eles viram Jesus ressuscitando. E eles tiveram dificuldade para acreditar, irmãos. Tanto é que Jesus chegou para Tomé e falou assim, Tomé, você viu e creu. Bendito é aquele que não viu e creu. Entendeu? Então, irmãos, o que eu estou tentando falar aqui para vocês é o seguinte. O nosso coração é duro. É duro. Você está convertido, você está batizado, você está abençoado, tudo.
Mas a gente ainda continua com o coração duro. Todos os dias nós precisamos do Evangelho de Jesus. Todos os dias nós precisamos que o Senhor Jesus entre no nosso coração e faça uma obra de modificação, de convencimento. Paulo trabalhou tanto nessa questão do convencimento que ele chegou e falou assim: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei se morrer é bom, porque eu vou para Jesus. Ou se viver, eu vivo para Cristo. Pensa que foi fácil Paulo chegar a essa conclusão? Demorou. Demorou bastante. Para nós também vai demorar. Mas nós temos o auxílio do Espírito Santo. Você tem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Jesus nos dá uma advertência muito importante, que os nossos pensamentos e os nossos desejos sempre tentam nos trair. E um dos sinais que isso pode acontecer é através da nossa boca. A nossa boca, ela tenta nos convencer. Quantas vezes eu vi gente falando assim: eu durmo com meu namorado mesmo, porque Jesus evoluiu. Percebe? Mas esse assunto aqui, isso aqui foi para aquela época lá. Entendeu? Ou então, eu vejo aí pastores falando: não, a graça, ela é plena. Não importa o que eu faço, eu sou atingido pelo Senhor Jesus. O cara está justificando o próprio pecado. O cara está em pecado. E aí ele está falando para que os seus próprios ouvidos ouçam. Irmãos, está cheio de coisa errada por aí. O pessoal está tentando se convencer que as coisas erradas são boas ou estão certas. Dentro do Evangelho, eu estou falando. Claro, isso dentro do Evangelho. Você quer ver uma coisa interessante? Imagina que... Eu vou falar da minha marcenaria aqui, que eu gosto muito de marcenaria. Para quem não sabe, eu sou meio marceneiro aqui. Eu gosto de mexer com madeira e tal. Né? E aí, quando eu quero me convencer de alguma coisa, uma ferramenta que eu quero comprar, alguma coisa, eu começo a falar daquela ferramenta. Sabe por quê? Porque aí eu vou me convencendo. Às vezes eu nem tenho tanta necessidade daquela, mas eu estou me convencendo porque eu quero comprar, percebe? E porque é gostoso comprar uma ferramenta para mim, eu gosto de ferramentas, sabe? Essas ferramentas de marcenaria são maravilhosas. Aí eu fico falando, porque eu preciso, às vezes eu nem preciso, eu compro porque, quero comprar. Irmãos, nós somos assim o tempo inteiro. Quando nós queremos nos convencer de algo, uma ideia que nos atrai, que a gente gosta, sei lá, alguém falou uma ideia boa aí, você se convenceu daquela ideia, aí você começa a falar dessa ideia. Por quê? Porque quanto mais você fala, mais você se ouve, mais você se convence. Ainda que seja uma ideia enganosa. Percebe? E isso entra em todas as áreas, inclusive na área política. Tá lá. Não vou entrar nessa seara. Aí a gente cria uma fábula interna. A gente se convence, mas o Senhor Jesus está falando uma coisa, mas você vai lá e se convence de que aquilo que ele está falando não é bem aquilo. Por quê? Porque aí eu crio em mim um refúgio. Alguém ligando aqui? Eu crio em mim um refúgio e uma justificativa para a minha vontade.
para o meu desejo. Esse é o mecanismo humano. Isso não acontece só com o Hélio, acontece com todos. Então, esse é o momento em que nós criamos uma fábula, uma mentira, ou uma verdade distorcida, para nos apoiar. Eu vou lá, crio, e assim eu não me sinto culpado. Esse é o mecanismo humano, é natural. Só que nós temos o Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Quando nós damos abertura para o Espírito Santo, essas baboseiras que a gente cria para nós mesmos, a gente não cai. A gente não cai nessa armadilha mental. Armadilha mental. Percebe? Aí, a gente vai lá e tira a responsabilidade. Ah, eu fui traído pelos meus pensamentos. Quer dizer, a culpa não sou eu, é dos meus pensamentos. Mas quem é que pensou os seus pensamentos? Quem é que pensou o que você está pensando? Não é você mesmo? Ora, você só está encobertando a culpa. Você só está se livrando da culpa por uma mentira que você criou para você mesmo. Então, irmãos, por isso que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos a esses mecanismos mentais, para que a gente não seja enganado por nós mesmos. Esse é o título da minha mensagem. Me engana que eu vou acreditar. Eu me engano, não é você que está me enganando. Eu estou me enganando porque eu quero acreditar no meu engano. É isso que aconteceu com aqueles fariseus e aqueles escribas. Eles criaram um argumento mental chamado tradição. Percebe? O argumento mental desses caras era tradição. Por que que os seus discípulos desobedecem às tradições? Vou pôr aqui porque eu não me lembro do texto exato, eu quero lembrar do texto exato. Olha lá, ó. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha o artifício mental que eles se auto-impuseram. Está aqui, ó, tradição dos anciãos. Irmãos, nós temos que orar diuturnamente para que o Espírito Santo tenha liberdade de desnudar as minhas mentiras que eu faço para mim mesmo. Ore todos os dias, Senhor, faça que nem aquele sujeito que estava orando. Senhor, eu não tenho merecimento nenhum. Eu não tenho merecimento nenhum. Tenha misericórdia de mim. Onde está esse texto mesmo? Do fariseu e do publicano? Alguém acha aí para mim, por favor? Vou procurar aqui. É Lucas 18:11? É possível. É isso aí. Obrigado, Eliette. Olha que interessante aqui em Lucas 18. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana,
Eu sou bom, Deus. Olha só como eu sou bom. E dou os dízimos de tudo quanto eu posso. Está vendo, Deus, como eu sou bom? E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O texto simples, irmãos. Que texto simples. Que texto fácil, mas de uma sabedoria gigantesca. O Senhor Jesus é fabuloso, fenomenal, fantástico. Eu não tenho... Você percebe que eu vou pôr aqui de novo, porque acho que não saiu para você, mas eu vou pôr aqui de novo. Olha só, a mentira que ele contou para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Olha só o que a lei fez com esse sujeito fariseu aqui. Esse sujeito fariseu aqui, esqueceu que lá em Isaías está dizendo que o coração do homem é mau. Ele pegou e comparou. Ele falou assim: eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou bom. Uma mentira que ele contou para si mesmo. O outro, convencido de que o seu pecado era tão grande que ele não queria nem olhar para os céus. E dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho solução. Eu não sirvo para nada, Deus. E é isso. É assim que é a nossa vida. É exatamente. Jesus acertou em cheio. Nós somos assim. Cheio das auto-mentiras. Nós vivemos contando mentira para nós mesmos. Mas não, irmãozinho, você tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo te convence da justiça, do pecado e do juízo. É ele que faz isso. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Deixa esse Espírito Santo entrar. Deixa ele ir lá. Você percebe? Eu não estou falando das mentiras externas. Aí a gente conta outra hora, a gente prega sobre as mentiras externas. Não estou falando das mentiras que nós mesmos, as nossas muletas, sabe? As nossas muletas, as nossas historinhas que nós contamos para nós mesmos. Não, olha, aquela ferramenta, você viu como ela brilha, que bonita que ela é. Nossa, ela vai me ajudar a fazer um furo assim, assim, assim. Olha, eu estou precisando. E aí eu vou contando aquela história, e eu vou me convencendo que eu preciso comprar aquela ferramenta, e vou lá e compro e não uso. Isso eu estou falando da ferramenta e das outras coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Vigia bem os seus pensamentos. Seja sincero com você mesmo, não comigo. Seja sincero com você. Entendeu? Senta lá na sua oração, vai lá na sua oração e começa: Senhor, põe um vigia aqui nos meus pensamentos. Põe o teu Espírito Santo para vigiar os meus pensamentos. Para eu não pensar errado. Para eu não me convencer. Para eu não mentir para mim mesmo. Vai lá, Senhor, faz isso. Põe um vigia aqui. Se você estiver sendo sincero, o Espírito Santo vai falar assim: vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. A fé vem pelo ouvir. Começa lendo a palavra. Percebe? Eu lembro uma vez, meu filho era menino ainda. Não sei se estava na faculdade já, ou se ele estava... Não sei. Uma vez ele foi no metrô, acho que o cara do metrô deu um troco errado para ele.
pegou, botou no bolso. E foi embora, não verificou. Depois que ele foi verificar, ele falou assim, epa, aqui tem dinheiro a mais. Aí voltou. Voltou e falou assim, amigo, você me deu dinheiro a mais, está aqui de volta, tá? Irmãos, isso é um vigia que é colocado aqui dentro da nossa cabeça. Percebe? Nas pequenas coisas. Pequeno. O que é 30 centavos, 50 centavos, R$1, R$2? Não é pelo valor, é pela atitude. Percebe? O Senhor Jesus ama essas coisas. Quando a gente pisa no próprio eu, quando a gente pisa, o apóstolo Paulo mesmo fazia isso direto, quer ver? Ó? Eu acho que é Efésios, né? Se não for, Filipenses, mas vamos primeiro em Efésios. É isso aqui mesmo. Ele fala assim, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha a profundidade desta frase. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Olha aqui, irmãos. Como é que eu vou ser cheio da plenitude de Deus se eu minto para mim mesmo? Se eu me convenço de que eu deveria fazer tal coisa e, sabe, não faço. Olha aqui, ó. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para que com avidez cometam toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que tendes ouvido e neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Está aqui. Se renove, meu irmãozinho. Renove-se internamente, aqui, ó, na sua cabeça. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. O Senhor Jesus quer você inteiro. Da molécula desse fio de cabelo aqui até a molécula do meu pé, do meu dedão do pé, ele quer tudo. Irmãos, o Evangelho de Cristo é uma coisa que vale muito a pena, que é gostoso, que é bom. Não se engane. Eu vou falar uma redundância aqui. Não se engane com você mesmo. Não conte mentiras para você mesmo. E assim, o Espírito Santo vai ter liberdade para fazer limpezas dentro de você. Quando você der essa chance para o Espírito Santo,
sabe o que vai acontecer? Você, vai subir. Como é bom o Evangelho do Senhor. Como é maravilhoso o Evangelho de Jesus. Irmãos, a morte de Jesus com certeza não foi uma coisa simples, foi uma coisa difícil. Que decisão difícil que Jesus teve que tomar. Teve que sentir dor, muita vergonha, muita dor, fome. Imagina, você querendo tomar um banho, você não pode tomar. Você querendo deitar para dormir, você não pode dormir. Jesus falou assim, não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando assim, pedras são meus travesseiros. O chão é a minha cama. Mas foi por opção, irmãos. Jesus fez isso por opção. Ele não tem que ficar com dó de Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. Ai, que dózinha. Jesus tinha por travesseiro as pedrinhas e devia doer. Não é para você ter dó nenhuma, não. É para você amar a Cristo, porque ele subiu na cruz por sua causa. Ame o Senhor Jesus. Admire-o. Louve-o, engrandeça, dê honra. Ele subiu naquela cruz por você, por mim, individualmente, não é coletivo, não. Admire-o. Faça isso, meu irmão. Quando você tomar essa posição de vida, quando você tomar esse posicionamento de vida, você vai dar liberdade para o Espírito Santo fazer limpezas de coisas que você nem imagina, de sujeiras que tem dentro de você. Amém? Quero fazer uma oração rápida, mesmo que você esteja ouvindo a gravação deste vídeo. Quero que você feche os seus olhos e que se entregue ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, aceita agora essa oração destes muitos que estão ouvindo, Senhor. Porque estes muitos que estão ouvindo querem participar da tua obra, querem mudar os seus caminhos, querem parar de se enganar. Eles querem, Senhor, a verdade do teu evangelho. Eles querem, Senhor, a ação do teu Espírito Santo sobre os quartos mais escuros de seus corações. Fala agora a cada um deles. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela grandeza do teu evangelho, pela grandeza da tua obra e pelo amor incomensurável que o Senhor teve por nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou parar a gravação aqui. Espera aí.